Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que maravilha, olha o céu, olha essas árvores, que coisa linda, né? A criação de Deus é maravilhosa. Romanos fala que o homem, por não reconhecer por meio da manifestação da criação de Deus que existe um Criador, se torna indesculpável. Mas eles preferem ainda pegar essa criação que Deus fez e idolatrar como um Deus, que é o que fizeram, né? Ao longo da história com vários astros aí, estrelas, sol, lua, água, natureza, imagens. Então, o homem ele sempre busca, por meio da sua ignorância, desconsiderar a grandiosidade de Deus, a glória de Deus. Parece que existe uma trava na mente deles para que eles não questionem acerca de que existe algo além, um Criador. E se acreditam que existe um Criador, não o buscam de todo o coração, como tem muitas pagãos hoje, ateus, que acreditam que existe um ser que criou tudo, porém não o buscam. Ou não o reconhecem na figura de Jesus. Isso é um problema porque está desconecto com a realidade do verdadeiro testemunho de Jesus. Mas enfim, irmãos, o assunto aqui eu quero levar vocês a pensarem um pouco, a questionarem um pouco. O que nós aprendemos desde a infância, o que temos ouvido e o que tem nos trazido contradição acerca daqueles que estão estudando a palavra de Deus, estão lendo a palavra de Deus e estão tentando compreender ou interpretar elas por meio da ciência moderna. Irmãos, os povos antigos, vou pegar o povo hebreu, né? Deus sempre manifestou as coisas da criação dele por meio dos céus e da terra. Deus deu a movimentação dos astros, do sol, da lua e das estrelas para identificar estações do ano, para identificar o calendário hebreu, para que eles compreendessem os dias das festas, os dias do ano. Deus sempre usou da própria observação da criação para manifestar como tudo foi feito. Foi assim não só com o povo hebreu, como outros povos. E eles observando o horizonte, observando a criação de Deus, foi assim também que o homem conseguiu compreender o nascimento do próprio Messias. Eles avistaram a estrela, entenderam da profecia, entenderam que aquela estrela representava o nascimento do Filho de Deus, porque sempre Deus fez assim. Porém, né, o que nós vimos hoje é que, na realidade, nem tudo o que vimos realmente pode manifestar Deus. O que você está falando, João? O povo hebreu acreditava numa terra plana, redonda, né, mas não esférica, não uma bola giratória, mas plana. Obviamente, se você pegar o mar, existe, né, não é algo plano totalmente liso, linear, mas com altos e baixos, com planícies e montanhas e tudo mais, obviamente. Mas essa era a forma como eles compreenderam acerca disso. E não somente isso. Deus, na sua palavra, fala que parou a movimentação do Sol. Mas espera aí, a ciência me ensinou que o Sol não se movimenta. Mas Deus falou que parou o Sol. Ele poderia ter falado que parou a Terra, mas não quis. Ele quis mentir ou não sabia sobre a própria criação dele, do que ele próprio criou. Infelizmente, muitos irmãos eles vão tentar adulterar a própria palavra de Deus, tentando trazer uma revelação da ciência moderna, né? Falando que ali, na verdade, Deus precisou falar equivocadamente para que o profeta conseguisse compreender acerca do que Deus estava querendo dizer. Mas será mesmo, irmãos? Cair nesse papinho, quer me passar esse cachorro, é? Você quer me passar esse cachorro? Aí não, né? A palavra de Deus, Jeremias também vai falar que no momento que o homem conseguisse medir o céu ou medisse o limite da terra, Deus quebraria a aliança que tem com Israel. E Deus não é filho do homem para quebrar ou para mentir a aliança que fez, a aliança que tem. Obviamente, Deus jamais quebraria a aliança que tem com Israel, tanto que ele finalizou a aliança com a antiga lei de Israel e estabeleceu o Israel de Deus, que hoje é a igreja. Né? Sabemos disso. Mas se Deus falou que o homem não podia medir os limites da Terra, como a ciência fala que mede a distância da Terra para o Sol, do Sol para a Lua, de um planeta para outro planeta? Será? Que o Sol é 34, 30 vezes maior do que a Terra, o Sol é o centro do sistema solar e tudo se movimenta por causa dele, por meio dele. Se ele não existisse, não haveria vida.
Talvez o diabo tenha mudado a estratégia, né? Antigamente eles adoravam o Deus Sol de uma forma diferente e hoje a gente idolatra o Deus Sol meio que de tabela, né? Porque fomos doutrinados desde da escola, desde pequenos, que o Sol é o centro do nosso sistema, né? A Terra é bem menor, a Terra é um pequeno ponto pálido, nós não somos nada diante do universo. Mas a palavra de Deus fala que a Terra é o centro da criação de Deus. E Deus criou os céus e a terra, estendeu as estrelas justamente a serviço da Terra. Aqui do nosso lar, da nossa casa. Aqui é o centro. E a Terra é muito maior do que eles dizem. O Sol e a Lua é muito menor do que eles dizem. Enfim, irmãos, questionem-se isso. Cabe o pensar. Se o povo hebreu acreditava que a Terra ela era plana por meio da observação, assim como acertaram em tudo acerca das estações, acerca dos calendários, acerca da manifestação do próprio Messias, acerca da própria palavra de Deus falando que o sol parou, por que eles não teriam acertado também no formato da Terra? Será que Deus escolheu cientistas modernos, pagãos, para representar e manifestar a sabedoria da criação de Deus, da formação da Terra? Ou será que Deus usaria os seus profetas para representar acerca das suas palavras? Como é e como são a própria criação de Deus. Se questiona um pouquinho, irmãos. O mundo jaz no maligno, o papel do diabo sempre foi enganar e mentir. Vocês não acham que essas mentiras são vãs? São vãs. Elas vêm para retirar toda a glória de Deus, toda a glória da criação de Deus. Vem para trazer corrupção na forma e no caráter de como Deus criou as coisas. Então repensem. Eu sei, a gente aprendeu desde pequeno certas coisas, né? Teorias, por isso que é teoria, porque não se pode provar, são teorias sobre algumas coisas, mas será que eu vou ficar com a palavra de Deus que falou que o sol parou ou vou ficar com a ciência moderna que Deus preferiu levantar homens pagãos para me corrigir de erros que o próprio povo de Deus, né? Deus enganou, Deus falou errado, se equivocou? Não bate, gente. Não bate. Ou eu fico com a palavra de Deus em sua totalidade, ou eu fico com uma ciência moderna no mundo que jaz do maligno, principalmente num período de tempo onde o antimessias está prestes a se revelar e com muito engano, com a operação do erro, do engano, da mentira, perverteria o coração de toda a humanidade, né? De quase toda. Pense um pouco. Jesus fala a Nicodemos, eu queria falar sobre as coisas do céu, mas você não consegue compreender sobre as coisas da terra. Obviamente ele estava falando sobre nascer de novo no Espírito, mas também estava indo mais além. Vocês não conseguem observar a minha criação e a minha glória, da minha criação, da forma como eu fiz todas as coisas? Como compreenderiam as coisas espirituais? Como que eu posso falar para vocês sobre a menorá, sobre a Arca da Aliança? Como que eu posso te trazer o significado do milênio, o significado na literalidade do milênio, do propósito da Nova Jerusalém? Como que eu vou falar sobre essas coisas, sobre as 12 colunas, 12 portas, sobre a Nova Jerusalém, sobre as duas casas de Israel? Se vocês não compreenderam as coisas dessa terra, se são enganados, são jogados para um lado para o outro, acreditando em todo tipo de notícia que a ciência moderna traz. Até eu falei com meu cunhado, teve um momento bem engraçado, foi ano passado, se eu não me engano, um cientista publicou a foto de um pedaço de salame dizendo que era uma estrela, foi uma pegadinha dele. E o mundo, as redes sociais entraram em uau, olha que incrível, olha só, inacreditável, uma estrela, a estrela vermelha. Todo mundo acreditou. Depois ele veio pedir desculpa dizendo que tinha tirado a foto de um pedaço de salame e era uma brincadeira. Vocês conseguem compreender como é fácil manipular? Pensem, a informação que chega até você, né, os donos das mídias, da comunicação, existem os cabeças, tá? Por mais que vocês acreditem que não, existem os cabeças que comandam todo tipo de informação que chega ou não chega até você por meio das informações. Será que essas pessoas são servas do Deus vivo? Será que eles querem o seu bem? Ou talvez, né, passe pela sua cabeça que eles talvez estejam enganados, eles estejam servindo alguém que não é Yahuwah, não é o Deus de Israel. E aí? Façam-se, né? Faça alguns questionamentos aí. Você pergunte, questione, será? Pois é. Ou fico com a palavra, ou fico com a ciência. Deus escolheu os profetas ou escolheu os pagãos da ciência moderna, Einstein e seus companheiros, que praticavam o ocultismo, que os seus mentores eram ocultistas? Será que Deus não permitiu
que houvesse sim um grande alavancar na ciência justamente para cumprir os últimos dias, para que Satanás, pelo que o antimessias se assentasse sobre o mundo inteiro por meio da sua tecnologia? Será que não foi por isso? Para que a palavra chegasse até os confins da terra por meio da tecnologia que Deus usaria também com o seu propósito, mas o antimessias também usaria para justamente trazer a marca da B, para poder manipular quem vem, quem vai, para ter o controle global de toda essa Babilônia? Será mesmo que eles estão contando a verdade para nós? É, maluco, tudo é conspiração para vocês, né, cristãos? É que a gente tem algo que a gente chama da palavra de Deus e a gente acredita que ela é o nosso manual da verdade. Ela é a nossa notícia. Ela é quem revela quem Deus é, o caráter de Deus e como as coisas foram criadas e como elas são. Não dependemos de terceiras informações, de teorias que não podem ser provadas, apenas repassadas e acreditadas pela grande massa, que não tem temor nenhum a Deus, né? Não segue os seus mandamentos, não seguem os seus princípios, os seus valores e não obedecem aquilo que Deus falou que era para a gente obedecer. Então, eu não vou ficar com essas pessoas, não. Eu vou ficar com os profetas, eu vou ficar com a palavra, eu vou ficar com a verdade. Não foi em vão que o povo hebreu acreditava como acreditava. O povo de Deus, que Deus tinha aliança. Será que eles estavam enganados? Fica aí o nosso questionamento de hoje. Observem. Olha a beleza dos céus. Foca. Olha que lindo. Da terra, que contemplam e manifestam que existe um Criador de tudo isso.